Judiciário em discussão hoje em razão de atividades do Conselho Nacional de Justiça. E estamos perguntando ao nosso telespectador o que acha dessa questão tão momentosa de agora sobre os 855 milhões encontrados pelo Conselho e define como verbas atípicas, anormais. E perguntando ao telespectador e ouvinte, o Conselho Nacional de Justiça deve ter poder ilimitado para investigar magistrados? 8401 36 8401 0360. Sim, opção a favor da investigação ilimitada. Opção 2, não. Sigamos, doutor Ricardo Giuliani. Você sabe, a Constituição ela tem uma expressão bem interessante quando ela define o Estado brasileiro. Ela diz que o Estado é democrático. O que é o Estado ser democrático? É os seus poderes estarem submetidos a controles públicos. Pronto, só isso. É verdade que o judiciário brasileiro, né, vem no caminho de abrir-se para a sociedade. Isso é uma verdade. Né? É verdade que temos estados como o Rio Grande do Sul, onde nós praticamente não temos problemas. É verdade. Mês passado, a Corregedoria do Rio Grande do Sul encaminhou à Procuradoria-Geral de Justiça um procedimento e um juiz foi denunciado criminalmente pelo Procurador-Geral de Justiça. Acho que não vem a público. A Zero Hora publicou? Deu, né? Sim. Existem mais 2 casos. Mas por que isso é assim? Porque é uma institucionalidade capaz de gerar os controles que a sociedade exige dessa instituição. Ponto. Parabéns. Não é que o Rio Grande do Sul seja imaculado, que no Rio Grande do Sul não tenha corrupção. Eu sempre encontro por aí as pessoas e digo, olhem para os brasileiros, vejam como nós somos parecidos com eles. Agora há pouco teve uma CPI de corrupção aqui no Estado. Ou não teve? Várias. Mas então onde é que o Rio Grande do Sul imaculado está? Não, nós somos Brasil. E o judiciário, quando nós falamos, e nessa aí eu sou partidário daquela posição do Celso Roth, sabe? A melhor maneira de respeitar o adversário é colocando 5-0 nele. Então tem que explicar os 116 milhões, sim. Tem que explicar os 77 milhões de movimentação de espécie, sim. E tem que dizer que juiz é só juiz. Ele não é mais do que isso. Ele é um cidadão que recebeu prerrogativas da Constituição da República, que recebeu garantias para o exercício destas prerrogativas e que deve contas, sim, à sociedade brasileira. Qual é o problema? O que isso diminui a magistratura? Nada. Está aqui na folha. Engrandece a magistratura. Está aqui, ó. Tribunal do Mato Grosso pede que magistrados entreguem as declarações de renda. Isso é uma coisa, entregar as declarações de renda. Eles não vinham entregando. Não, São Paulo também não entrega. Entregar a declaração de renda é uma coisa, uma obrigação, um dever. O tribunal não pode publicizar essa declaração, porque ali está a vida íntima, privada daquele servidor público. Agora, disponibilizar a sua vida à sociedade por intermédio das instituições de controle é um dever. Dia desses em São Paulo, pobrezinho do desembargador, teve goteiras na sua cobertura. E o Estado foi lá e adiantou 150 mil reais. Essa matéria foi muito divulgada na Folha. Aliás, sabe, oportunamente eu até gostaria de dar um esclarecimento. Não, assim, quer ver, o valor pode até ser legal, pode ser justo, só que ele se transforma num case quando o desembargador acha que, porque é desembargador, não vai dar explicações. Aí vira o quê? Um mês de manchete de jornal. Bastaria dizer, está aqui, os 150 mil reais se refere a licenças prêmios não gozadas ou convertidas, a férias, não sei o quê. Pronto, estava resolvido o problema. Mas aí, junto com isso, veio mais 1,5 milhão que o outro desembargador recebeu. E aí veio tantos milhares de reais que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que no último dia concedeu a liminar correta, porque tratava de uma questão procedimental no exercício da sua função, parece que ele é plantonista naquele dia, que recebeu também 1 milhão no Tribunal de São Paulo. E aí eu, como cidadão, que devo conta somente a mim mesmo e a minha consciência, fico pensando assim, a Helena Calmon, que foi colocada no STJ pelo Antônio Carlos Magalhães,
quando diz que só entraria no Tribunal de Justiça de São Paulo quando o sargento Garcia prendesse o Zorro e enlouqueceu? Não. Ela é uma ministra do Superior Tribunal de Justiça. Ora, a ministra agiu a seu bel prazer. Não deu a conhecer ao plenário do CNJ, que deveria ter dado, da sua intenção. Agora, a pergunta é assim, são tão inexperientes os senhores conselheiros que não exerceram a faculdade regimental de trazer a matéria à mesa? Então, estas coisas que eu concordo com o Dr. Paulo estão mal postas, estão desorganizadas. Para o mal ou para o bem, acabam legitimando essa torrente de manchetes. Doutor Diógenes, da Associação dos Magistrados Brasileiros. Bom, é fundamental que fique claro que a AMB, a magistratura brasileira, concorda sim em prestar contas à sociedade brasileira, aos cidadãos brasileiros. Só que essa prestação de contas, ela tem de ser nos termos da lei, nos termos da Constituição Federal. É só isso que a AMB quer. A AMB não quer ser tratada menos, de forma inferior, do que aquela em que a magistratura trata os seus cidadãos. Ela não pode permitir que haja a violação de direitos dos seus cidadãos através de provas ilícitas, provas escusas, que colocam matérias na mídia completamente estapafúrdias e absurdas, sem identificações, que vão mudando, que vão demonstrando erro, que mudam, a todo instante estão mudando essas informações. O próprio COAF já mudou várias vezes, corrigiu as informações prestadas. E existe a lei, a Constituição para regular a obtenção dessas informações. O que sempre se ouve e se lê, doutor Jones, é que se torna corporativista quando o tribunal julga os seus próprios membros, enquanto que o CNJ está acima de todos os tribunais. E mesmo assim move magistrados contra vocês. Eu ia chegar lá e até responder a manifestação do doutor Giuliani, porque o judiciário é extremamente fiscalizado. Na sua atividade jurisdicional, ele é fiscalizado pelas partes, pelos advogados, pelo Ministério Público. Não, mas eu vou chegar lá, doutor Juliano. Tá? Pelo Ministério Público, pelos advogados, eles fiscalizam, eles recorrem das decisões do judiciário. Não, mas agora, na parte administrativa também, o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza a execução orçamentária, a Assembleia Legislativa fiscaliza a execução orçamentária, o Tribunal de Contas da União fiscaliza os tribunais federais, todos, o próprio Supremo Tribunal Federal fiscaliza a execução orçamentária, o Congresso Nacional também fiscaliza, não tem, o judiciário ele aceita a fiscalização tranquilamente. E o Conselho Nacional de Justiça também aceita, só que tem de fazer as coisas conforme a Constituição Federal e conforme a legislação. Por que isso? Porque o Poder Judiciário, os juízes, a magistratura, ela enfrenta o poder econômico, enfrenta o poder político e enfrenta o poder do crime organizado. Hoje mesmo nós estamos vendo situações de bombas em prédios de foro destinados a juízes. Não é bombas, é uma bomba, certo? Uma bomba, então. No mundo do terror. Corrigindo, uma bomba. Aí houve um atentado lá em Fortaleza contra os avós de uma desembargadora. Houve a morte de uma juíza no Rio de Janeiro. Os advogados mortos no sul do Pará? Mas, doutor Giuliani, eu não me importo em defender. Não, eu me importo. Não me importo em defender também os advogados, então se o senhor quiser. Só que hoje nós estamos falando da magistratura. Não. Se o senhor quiser, nós podemos falar da OAB também. A OAB não se submete a nenhuma fiscalização. Podemos falar do José Eduardo de Arruda Alpim, por exemplo. Ela não recebe recursos públicos. Pois é. Mas então... vai ser um outro debate. Bom debate. Então, o poder judiciário, os juízes, a magistratura, ela enfrenta o poder econômico, o poder político, o poder do crime organizado. Existem estados, Goiás, por exemplo, até falei aqui num outro programa que eu estive, em que as partes, os advogados, eles suscitam a suspeição dos juízes para evitar que aquele juiz continue julgando aquele processo. E aí, então, ele cria problemas para o juiz não julgar aquele processo, para o juiz não prosseguir naquele processo, para retardar... Aconteceu aqui em Canoas. Exatamente, para retardar o andamento do processo. Qual foi o resultado? Então... Não está andando, está pendente de recursos. Mas ele não quer que seja como a lei?
o incidente não requer a suspensão do feito? Isto é a lei, então muda a lei. Não diz que o advogado faz uma chicana processual. Não, há uma faculdade legal de exercer uma determinada exceção, como se fez em Santa Maria, por exemplo. Deixa eu expor. Agora a lei não vale para... Os advogados fazem reclamações. Os advogados fazem reclamações contra os magistrados no CNJ e aí criam uma suspeição. Eu estou reclamando desse juiz, portanto ele não pode continuar mais julgando o processo. E a reclamação é fictícia, arquivada. Então, a partir do pressuposto que essa reclamação seja uma reclamação fictícia, muitas delas são verdadeiras. Assim como não dá para dizer que não há advogado que faz chicana. Mas, senhores, isso faz parte do jogo democrático. A democracia é isso. Nós temos que nos submeter. Nós, advogados, os magistrados, os membros do Ministério Público. Qual é o problema de Goiás? É que tem juiz dormindo com um policial na porta, porque senão será morto. Juiz federal. Dados da Associação dos Juízes Federais. Esse é o problema de Goiás. A magistratura não vai se curvar a essas medidas, a esses comportamentos, a essas ações que procuram subjugar o judiciário. Ela não vai se curvar. Fazer intervalo para começarmos com o doutor Paulo Schmidt, da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Estou impressionado com isso. Virou um troço. O advogado agora é o problema dos juízes. Não faz. Não, mas esse é o discurso. E ouvirmos também o doutor não é a primeira vez que eu escuto. Advogado não é problema de juiz, por uma razão simples. A decisão é do juiz, em termos jurisdicionais. Aliás, vamos lembrar, mas não dá para lembrar que os advogados e a OAB foram os primeiros a defender as prerrogativas da magistratura, em nome da própria sociedade. Tem advogado que diz que o problema dele é juiz. Mas eu sei. Agora, nós somos um agrupamento humano. Mas, Paulo, mas então, grupamento humano, democracia, investiga todos. A magistratura, nem a OAB, com o devido respeito que eu vou pedir para as irmãs carmelitas, nós não somos um convento. Mas, é óbvio. Claro, então, vamos combinar. Não somos, vamos parar com a generalização, que aí não somos parceiros nisso. Tanto não somos que o que nós defendemos hoje, e a Ordem tem defendido, e eu falo aqui pelo Estado do Rio Grande do Sul, muito, esse rigorismo nas investigações. Nós suspendemos nos últimos 12 meses 2.000 advogados. Este número assusta. Mas nós cortamos na carne. Mas assusta dentro de um contingente de 80. Nos últimos tempos, nós já expulsamos dos quadros da Ordem, Lazia, nestes últimos meses, nós temos 11 advogados, não 12, 11 advogados excluídos. Fora aqueles que foram excluídos e não têm o trânsito em julgado ainda. Isso nós temos que fazer e nós temos que divulgar. Lazia, quando eu cheguei na ordem... Não, eu estou falando 90 mil advogados. Não, mas espera um pouquinho. Não, estou falando de meses. Mas também tem os suspensos. E estou dando 2.000 advogados que foram suspensos em 2 anos. Nós temos que estimular isso. E uma coisa que outro dia me perguntaram, quando é suspenso... Doutor, antes de eu abrir para o próximo bloco. Quando um advogado é suspenso, termina a suspensão, ele volta a atuar. Esta suspensão fica na fichinha dele lá na OAB. E se um cliente eu contratar um advogado, por precaução, ele vai lá no balcão da OAB e pergunta, escuta, esse advogado aqui tem ficha limpa, a OAB fornece informação? Vai fornecer que ele tem ficha limpa. Agora, o processo ético disciplinar, quando ele terminar... processo ético disciplinar. Quando ele terminar, se esse advogado for condenado, isto nós vamos a público. Aliás, enquanto não há o trânsito em julgado, não. Enquanto não há o trânsito em julgado, não. Porque interessante, eu vou retomar o bloco depois disso. Enquanto não tiver o trânsito. Essa pergunta é feita. Aliás, eu vou pegar uma frase da ministra. Eu lhe pergunto. Uma frase da ministra, senhora corregedora. Ela diz o seguinte... Eu lhe pergunto, alguma vez o senhor viu a ordem querendo... Conclua. A ordem querendo saber quem é ou como é. O que nós estamos defendendo aqui agora é a investigação. A ministra abre dizendo o seguinte, estas 3.000 movimentações atípicas podem não ser ilegais. Claro. Veja bem, olha o raciocínio contrário. Meus amigos, raciocínio contrário. O que eu digo, o que nós estamos dizendo aqui, isto que nós estamos fazendo neste momento, isso que nós estamos fazendo neste momento, conspira, Ricardo, isto que nós estamos fazendo, isto que esse debate está instalado, não por conta da UAB, não por conta dos advogados, e sim por conta de um posicionamento da Associação dos Magistrados Brasileiros, que ela está querendo esconder.
esconder. O que nós estamos deixa eu fazer um intervalo. vamos investigar. Não é verdade. Isso é o ponto, porque isso Não é verdade. conspira contra a magistratura. A esmagadora maioria da magistratura brasileira é Está proba. cometendo o erro da generalização. Deixa eu fazer um intervalo aqui. De maneira nenhuma. Não. De maneira nenhuma. Senhores, Mas eu pontuo no próximo. senhores, muito bem. Bom, como eu estou disciplinado, fiquei quieto. Não, eu estou vendo. É uma excepcionalidade. Olha, nós propusemos hoje um programa para debater o Conselho Nacional de Justiça e estamos aqui fazendo um debate muito mais amplo. Estamos aqui debatendo todas as atividades de todos os operadores do direito. Eu acho que isso é bom. Muito bom. Isso é bom. Claro que é bom. Conselho Nacional de Justiça deve ter poder ilimitado para investigar os magistrados? Sim, deve ter. 8401-0360, opção 1, não deve. Opção 2, 8401-0360. Vamos ver o que estão dizendo os telespectadores, que estão a mil mandando aí e-mails. Vamos ler o que estão dizendo.